Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Este trecho está contido em um Sermão do Monte, onde há um convite expresso de Jesus. O Mestre nos conclama a fazermos mais, amarmos, mas também os inimigos, aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Que tarefa difícil essa! É uma proposta que invade o mais profundo de nós e provoca sinceras reflexões. Remexe as nossas emoções e sentimentos. Questiona as nossas ações e nos coloca diante do que se deve fazer e não simplesmente do que podemos fazer. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador destaca exatamente o trecho de Mateus aqui relatado e nos conduz tão sabiamente a percebermos e internalizarmos o que Jesus em verdade nos propõe. Primeiramente, já sinaliza a importância de não interpretarmos a expressão "sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial" ao pé da letra, pois poderíamos pressupor que a criatura atingiria a perfeição absoluta. Se assim fosse, a criatura tornar-se igual ao Criador, o que é impossível. Então reflete Allan Kardec: os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Mas no que consiste esta perfeição, que é relativa? O significado da palavra perfeição, conforme o dicionário Aurélio, é o alto nível de virtude. Portanto, o melhor que possamos fazer, o melhor de nós. Para Jesus, é amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. Mostra a ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade. Sempre a caridade. Amor que se movimenta e, como entendia Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Paciente, branda e benfazeja, que se rejubila com a verdade e que tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre, como nos ensinou São Paulo. A caridade, então, deve ser o grande móvel a conduzir o ser à perfeição. E isso o codificador e os espíritos deixam claro no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, denominado Da Perfeição Moral. As reflexões se iniciam com a questão 893, que nos provoca a percebermos qual a mais meritória de todas as virtudes, tendo como resposta a desinteressada caridade. Ora, para o alcance da perfeição, necessário sentir e viver a caridade. E bem interessante ainda
é a condução que os Espíritos nos proporcionam ao longo do referido capítulo, até chegarmos à tão conhecida questão 919 e sua letra A, que abordam respectivamente sobre o conhece-te a ti mesmo e o meio de segui-lo. Ou seja, para a conquista da perfeição moral, essencial se faz a caridade e a reforma interior a partir do autoconhecimento, que nos permite separar em nós os vícios e as virtudes, o joio do trigo. Com efeito, continua o codificador, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Por isso, tão lindamente, o Espírito Lázaro afirma que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. É o amor que efetivamente, através do seu movimento, que é a caridade, nos faz vencer o que obstaculiza o nosso progresso, as chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. O amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Assim, amar os inimigos é ampliar a ação do amor, permitindo que de nós ele se estenda para além dos nossos afetos e amigos, alcançando o que nos perseguem e nos caluniam. E finaliza Allan Kardec acerca dos caracteres da perfeição. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Meus irmãos, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Ela é a nossa oportunidade de redenção, de libertação das nossas imperfeições. Com isso, colocando-nos diante do que há de melhor em nós. Assim, amemos. Amemos muito. Amemo-nos e a todos, pois são os nossos irmãos, compreendendo, sendo dotados de misericórdia e de compaixão. Relevemos mais, ouçamos as dores alheias, silenciemos quando necessário, apresentemos advertências amorosas quando imprescindível. Sigamos então, amando até o fim. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.